Então, quando os irmãos de José vão para o Egito, logo que José vê eles, ele reconhece eles, mas eles não reconhecem José. E José, ele reage muito brabo já, né? Ele já reage de primeira, assim, ele já começa a falar: vocês estão aqui como vocês são espiões, vocês querem ver onde o Egito é fraco para vocês atacarem. E aí os irmãos deles falam: não, nós somos filhos de um mesmo pai, nós éramos 12, o mais novo está com o nosso pai e outro já não existe. Seguindo a lógica de que José não sabia da morte da mãe e do nascimento do irmão, nesse momento ele fica sabendo que ele tem um irmão mais novo. Então, de toda a família, de toda a mágoa que ele tinha com toda a família, existia uma pessoa da família dele que ele não tinha mágoa, que era o irmão mais novo, porque esse nunca fez nada contra ele. Ele não sabia, talvez ele tinha mágoa da mãe, do pai, de não terem vindo. Ele imaginou a rejeição deles, dos irmãos por terem vendido ele, mas esse irmão não tinha feito nada para ele. Ele nasceu depois. Então ele quis salvar esse irmão, mas se não houvesse esse irmão, ele provavelmente nem aceitaria ninguém mais, não aceitaria ajudar ninguém, não aceitaria ouvir nada de ninguém, mas esse irmão ele quis salvar. Imediatamente que ele fica sabendo disso, ele fala: eu não vou deixar vocês irem embora, a não ser que o irmão mais novo venha aqui. E em toda a trama acontece de deixar um dos filhos lá para que eles voltem e busquem o irmão mais novo, e eles têm que falar para Jacó. Então, quando eles vão, né, falar com Jacó, e Jacó finalmente aceita que eles levem o irmão mais novo, Benjamim, ele ainda fala: levem essas outras coisas como presente. E ele cita várias coisas, mel, tal, e mirra. Mirra tá lá também, nesses presentes. Então imagine só como não foi o momento de José recepcionar os irmãos novamente, com aqueles presentes, sentindo o cheiro de mirra, que lembrava ele caminhando como escravo por o Egito, tantos anos antes. Aquele mesmo cheiro, daquele mesmo produto, e naquele momento eles estavam vindo com o irmão mais novo deles. E José vê pela primeira vez o irmão mais novo dele, né, o seu irmão mais novo, Benjamim, e ele sente aquele cheiro. Deus não faz coisas, ele faz de propósito, obviamente, é o plano dele. O próprio cheiro estava ali para lembrar de José, que Deus sabe, que Deus estava vendo, que Deus está vendo. Até um fato curioso, de tanto que a gente pode pensar no trauma de José, de todas as coisas, é que os dois filhos que nascem de José no Egito, ele dá nomes relacionados ao sofrimento dele. Então, tipo, o próprio nome dos filhos dele, ele, na lembrança dele, o mais forte ainda estava o trauma da rejeição, do sofrimento. E naquele momento, Benjamim chega com os irmãos e ele faz o jantar lá para eles. E José, óbvio, se você for lendo, você vai ver quantas vezes a emoção dele tá tão latente, né? Ele chora, às vezes ele tem que sair e chorar, em voz alta, muitas vezes. É, de repente, José, né, teve a ideia, né? Ele quis salvar o irmão dele, o Benjamim. Esse era o ponto principal, né? Ele queria salvar o irmão dele, porque o resto ele tinha mágoa. O que ele queria é deixar o irmão dele no Egito e esquecer o resto da família. Até o ponto que ele fala: não, Benjamim vai ficar e o resto pode ir. E aí eles rasgaram as vestes deles e falaram: o nosso pai vai morrer se você fizer isso. Não, não me deixa, eu acho que foi Judá que falou: me deixa aqui, mas não deixa esse menino, porque o nosso pai vai morrer. E é nesse momento que José entende que o pai dele nunca abandonou ele, que o pai dele nunca deixou de amar ele. É, o pai dele amava ele. E o pai dele sofreu e chorou muito já pela morte dele. Então por isso que ele iria morrer se Benjamim ficasse, porque ele já tinha dito que já tinha perdido um e ele não podia perder o outro. E aí José entende, e nesse momento que ele entende que o pai dele não abandonou ele, que o pai dele amava ele não consegue se aguentar e ele chora e ele manda todo mundo embora e ele só chora na frente dos irmãos dele por muito tempo. E ele fala: meu pai tá vivo, meu pai ainda tá vivo.
Eu acho muito impressionante de ver que nesse momento Deus quebrou o coração de José. Tantas coisas que ele não entendia. E isso é na nossa vida também. A gente não entende todas as coisas. Às vezes muitos traumas acontecem na nossa vida e a gente não entende porque Deus permite. Então, naquele momento, Deus quebrou José, porque Deus é como se José entendesse naquele momento várias coisas, como o propósito de Deus. E eu não sei se foi naquele momento ou logo após, mas tipo aquela coisa que eu falei para vocês lembrarem daquele homem que direcionou José. Quanto que ele não deve ter pensado naquele homem nos tempos de escravo, nos tempos de prisão no Egito, e pensado, se ao menos aquele homem não tivesse aparecido, eu não estaria aqui. Porque eu não tinha achado meus irmãos, era melhor que eu tivesse perdido e voltado para casa sem achar eles. Mas aquele homem me disse onde eles estavam. E aí eu fui a eles e eles me escravizaram. Mas no momento que Deus revela o propósito maior do plano dele, na verdade muda a interpretação. Ele pensa naquele homem, aquele homem era o enviado de Deus para cumprir esse propósito. Então ele entende, até depois da morte de Jacó, os irmãos deles ficam com medo de que José iria fazer algo contra eles, agora que Jacó morreu. Mas ele fala: não tenham medo, não foram vocês que me mandaram aqui, foi Deus para causar salvação. Ele entendeu o propósito de Deus, talvez não por todo o percurso, entendeu? Então, se a gente tem traumas ou coisa e tal, não significa que Deus não está agindo. Óbvio que Deus quer tratar cada trauma e ferida, mas esse é um processo. Continua confiando em Deus e fazendo de acordo, porque nada é por acaso, nada é em vão. O que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, com José, nada é por acaso, tudo tem um plano. Continua andando na vontade de Deus, porque mesmo os momentos de sofrimento foram na vontade de Deus, eles fazem sentido e vão fazer sentido lá na frente.